Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Sexta-feira que começa com diversos bloqueios, protestos em relação à reforma da Previdência. São manifestações que ocorrem em vários pontos do país, em torno de 20 estados e também no Distrito Federal, atingindo principalmente o transporte público nesta manhã. No caso de São Paulo, por exemplo, o metrô funciona parcialmente, as linhas operadas pela iniciativa privada com funcionamento normal, as do estado funcionando parcialmente, ônibus e os trens da CPTM também funcionando parcialmente. No Rio de Janeiro, alguns bloqueios ocorreram em ruas e avenidas, assim como em São Paulo, e no Distrito Federal os ônibus e o BRT foram afetados. Você encontra um balanço geral da situação no portal estadão.com.br e tem também repercussão política, né, Carol? Sim, repercussão política porque boa parte do governo está vendo essas manifestações como algo que micou, não deu certo, pelo volume pequeno de pessoas que estão participando, apesar de muitos bloqueios. São grupos menores que estão fazendo, por exemplo, em rodovias aqui que dão acesso ao estado de São Paulo e à cidade de São Paulo, também na Grande São Paulo. Outra questão é que quem está promovendo, especialmente as centrais sindicais, estão dizendo que o protesto está sendo super bem sucedido para mostrar, inclusive, a força de quem está contrariado com o texto da reforma da Previdência, que foi divulgado ontem lá na comissão especial pelo deputado Samuel Moreira, que tem algumas mudanças em relação ao previsto, o governo queria R$1 trilhão em economia. O texto prevê 913 milhões de reais, bilhões de reais, aliás, e ainda tem a questão do que os servidores conseguiram, apesar do lobby que foi feito ali, e também a questão de servidores que acabaram sendo beneficiados em relação a outras categorias. Destaque também hoje para uma entrevista exclusiva do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, concedida aqui ao Estadão, aos repórteres Fausto Macedo e Ricardo Brandt. É a primeira manifestação por entrevista dele depois da divulgação das conversas vazadas dele enquanto juiz, na época em que era juiz da Lava Jato, com procuradores, especialmente com Deltan Dallagnol. Nessa entrevista, Sérgio Moro diz que podem publicar o que quiserem, que não tem problema, diz também que vai continuar no cargo de ministro, que vê um ataque às instituições com essa divulgação ou com o hackeamento de celulares, embora não diga de quem teria partido esse ataque, e mais, afirma também que não vê motivos para anulação de processos contra o ex-presidente Lula, lembrando que Moro condenou Lula em um desses processos. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que homofobia é crime. Especialistas ouvidos pelo Estadão estão avaliando de forma positiva essa decisão por 8 votos a 3 ontem lá no Supremo, ampliando o conceito de racismo também para crime contra a homofobia. Lembrando que o Congresso é bem resistente a essa lei. Na verdade, a bancada evangélica tentou de todo modo impedir que essa decisão fosse tomada lá pelo Supremo, dizendo que para ele ficar afastado das questões dos costumes. O próprio presidente Bolsonaro disse ontem em um evento em Belém, voltou a dizer que gostaria de ver um ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico, apesar do Estado ser laico. No esporte, destaque para a abertura da Copa América. Hoje à noite, no estádio do Morumbi, Brasil e Bolívia se enfrentam. Copa América que começa hoje, dia 14 de junho, vai até dia 7 de julho. E hoje à noite até o presidente Jair Bolsonaro estará nessa abertura da Copa América lá no Morumbi. É o chamado teste do estádio, Ele fez um lá no Mané Garrincha, no CSA e Flamengo, quando foi aplaudido ali ao lado do ministro Moro, Bom, lá eles foram aplaudidos. E amanhã também tem um jogão, Argentina e Colômbia vão se enfrentar pela Copa América lá na Fonte Nova, em Salvador. E o destaque para fechar o nosso Eldorado Expresso são 2 falecimentos, Um do colunista da Folha, o Clóvis Rossi, que trabalhou aqui no Estadão por muitos anos. Ele que é uma referência em jornalismo, teve um infarto, estava fazendo tratamento em casa e morreu aos 76 anos. O outro é o produtor musical André Midani, que foi responsável por diversos movimentos culturais musicais aqui do Brasil, dentre eles a Bossa Nova, comandou diversas gravadoras aqui no Brasil, e também fica a repercussão na morte desse grande produtor brasileiro. 2 grandes perdas, e estes e outros assuntos você acompanha ao longo desta sexta-feira aí nas plataformas do Estadão, com especial atenção para a greve, que você acompanha em tempo real tudo que está acontecendo. Obrigado pela companhia, bom fim de semana, até segunda. Bom fim de semana, até segunda.